Olá a todos. Vamos falar hoje na nossa série A Essência dos Ensinamentos do Cristo. Vamos falar sobre a história de Jesus e o jovem rico, né? A história de Jesus e o jovem rico é o seguinte, né? Existia um jovem rico, vamos dizer, trazendo para a linguagem atual, vamos dizer que esse jovem era dono de aras. Esse jovem encontrou Jesus e disse que perguntou a Jesus o seguinte: Senhor, né? Ele disse assim: Bom mestre, como faço para herdar a vida eterna? Uma parte importante. Jesus disse assim: Bom eu? Não, bom é o Pai. Por que me chamas de bom? Bom, só um, é o Pai. Então, entendamos que o próprio Jesus não se achava bom. Entendamos que Jesus se diferenciava do Pai. Ele se achava um e o Pai outro. Várias vezes Jesus se trata como um mensageiro, como alguém que está cumprindo alguma coisa. Eu faço as obras do meu Pai. Eu venho e falo o que meu Pai manda. Então, Jesus ele não se colocava como sendo o próprio Deus. Muitas pessoas pregam que Jesus é o próprio Deus, mas o próprio Jesus não diz isso. E nunca quis dizer isso. É muito importante entendermos isso. E vamos fazer um vídeo falando sobre isso também. Então, o jovem rico pergunta isso para Jesus. Como que faz para herdar a vida eterna? Jesus, depois de falar essa questão de que bom era somente o Pai, Jesus fala assim: quer entrar na vida? Isso é interessante também, pois os dois já não estavam vivos. Jesus diz entrar na vida, ele está se referindo a ir para um local superior no plano espiritual, a ir para um céu. Eu disse um céu, não é o céu, porque existem mais de um céu, né? Se lermos em Paulo, vamos entender que Paulo diz que conheceu um homem em Cristo, que não sabe se esse homem estava no corpo ou fora do corpo, que esse homem foi ao terceiro céu. Ora, se existe o terceiro, existe o primeiro, o segundo, o terceiro, e pode existir o quarto. Então, né, isso comprova que eles não tinham essa linguagem naquela época, mas eles estão falando de dimensões superiores. Tá? Várias outras filosofias, várias outras religiões, principalmente orientais, falam sobre vários céus, várias dimensões e vários infernos, várias dimensões para baixo, entre aspas, também. Mas é só para que nós entendamos. Então Jesus falou isso. Se quer entrar na vida, vai e siga os mandamentos. O jovem perguntou, quais mandamentos? E Jesus recitou um pouco dos 10 mandamentos, que foi trazido por Moisés, né? E o jovem disse que já faz tudo isso. Um jovem, Jesus diz, não matarás, honrar seu pai e mãe, amar a Deus acima de todas as coisas. Disse lá os 10 mandamentos e já falou, Senhor, eu já faço tudo isso. O que mais eu tenho que fazer? Né? Mais ou menos assim, eu não estou dizendo conforme literalmente ali está escritinho na Bíblia, não. Né? Mas a história, para quem lê a Bíblia, vai entender. Então, Jesus falou assim, se quer ser perfeito, olha a diferença. Na primeira vez, Jesus falou assim, se quer entrar na vida, siga os mandamentos. Como o jovem queria ir além, então Jesus falou assim, se quer ser perfeito,
vai, vende suas coisas, dá o dinheiro aos pobres e siga-me. Então, Jesus disse isso: vende suas coisas, dá o dinheiro aos pobres e siga-me. Ora, olha o que Jesus propôs para chegar a um estado de perfeição. O desapego total a questões materialistas. E uma das coisas mais difíceis de se desapegar é a questão financeira, os bens. Entende? Então, esse ensinamento é muito profundo. Que Jesus está querendo dizer que não tem como atingirmos a perfeição presos a questões materializadas, a bens, a vaidade, a modismo, qualquer questão do mundo, nosso mundo materializada, que nós nos apeguemos. O que é se apegar? É ser escravo daquilo ali. Jesus não está dizendo que é errado ser rico. Não. Né? Depois que o jovem abaixa a cabeça e sai. E Jesus fala assim, que é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Buraco da agulha era um local pequeno onde as pessoas conseguiam entrar nas cidades que eram todas muradas. Só existia igual castelo, aquele portão gigante, né? E alguns buracos que as pessoas faziam para conseguir entrar e sair das cidades escondidas, né? Então eram buracos pequenos que as pessoas passavam abaixadas, e esses buracos eram apelidados de buraco da agulha, por ser um buraco pequeno. Não tinha como camelo, não tem como camelo passar por ali, porque o camelo é alto. Então Jesus traz essa referência. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso ele quer dizer o quê? Ele não está querendo dizer que é errado ter dinheiro e ser rico. Ele diz que é errado você ser apegado a essas riquezas, ser escravo da riqueza e da luxúria, né? Do luxo. Como ele diz que é mais fácil o camelo entrar do que um rico entrar no reino dos céus, isso significa porque a maioria, não todos, não vamos botar todo mundo no mesmo saco, mas a maioria das pessoas muito ricas, né? E não precisa nem ser muito rico para isso. Existem pobres muito apegados. Quando falamos de apego, não estamos falando só das pessoas ricas, não. Mas, como estamos falando de pessoas muito ricas, é muito difícil uma pessoa muito rica, no sentido financeiro, não ser também apegada. Repito, não podemos colocar todo mundo no mesmo saco. Nem todos são iguais. Por isso Jesus diz, é mais fácil. É mais fácil. Ele não diz que é impossível acontecer. É mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Reino dos céus significa estado de perfeição, né? Que é referente ao que o jovem rico perguntou. Jesus falou, quer ser perfeito e tal. Então, o significado da história do jovem rico é basicamente esse. Desapego aos bens materiais. Não é desapego que significa que você vai jogar tudo fora, não. Ali Jesus falou no sentido que o jovem rico queria segui-lo, ir para um estado de perfeição, para o reino dos céus lá, então você tem que se desapegar sim.
você ainda sendo apegado, mas sendo uma boa pessoa, né, dependendo do nível de apego, você pode ir para um lugar bom, mas não para um lugar totalmente puro ainda. Não vai atingir um estado de perfeição. Podemos ver nas histórias que todos os avatares, né, Buda e vários outros avatares, eram totalmente desapegados. Buda, então, conta a história que Buda largou a riqueza para viver na pobreza. Não tem como entrar num estado de perfeição sem ser desapegado. Jesus chega à crucificação. Um dos exemplos da crucificação é mostrar o desapego total à vida material. Oh, então muitos vão dizer, então vou me suicidar se for assim. Não, não é por aí. Jesus defendeu a verdade, mesmo que isso levou-lhe à morte, do corpo físico, morte. Né? Então existem dois exemplos: desapego total à materialidade e transcendência, continuação da vida. Duas coisas exemplificadas, não foram faladas, foram exemplificadas por Jesus. Quando nós chegarmos a esse estado de perfeição, a nossa atitude interior, nossa atitude natural vai ser de lutar pela verdade, mesmo que isso nos leve à morte do corpo físico. Você não vai ter medo de morrer. Você vai lutar contra toda a negatividade que tiver na sua vida física e espiritual, mesmo que isso te leve a um desencarne. É muito difícil isso, né? Mas foi essa questão que Jesus quis ensinar. E nós vemos, infelizmente, muitas religiões ensinando, por exemplo, teologia da prosperidade, ensinando, vem para cá que você vai ganhar mais, você vai ser rico, se você der oferta ou dízimo, se você se filiar a essa religião, você vai prosperar na vida no sentido de ter ganho. Essas religiões estão sendo anticrísticas, porque estão ensinando mais apego à questão material do que a uma vida espiritual. É um entendimento virado ao contrário do ensinamento que Jesus veio dar. Um entendimento contrário, por isso anticrístico. Quando Jesus fala, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, ele não está querendo dizer que o que vai ser acrescentado são bens materiais, não. No sentido de bens materiais, no sentido de luxuosidade, de acúmulo de riquezas demais. Não. Ele está dizendo o seguinte, que você não será desamparado, que sua vida será equilibrada, mesmo no pouco. E buscar primeiro o reino dos céus não significa se filiar a essa ou aquela religião. Significa você primeiro colocar em primeira mão as coisas boas que ele ensinou. O desapego, o perdão, o amor, a humildade e várias outras coisas. Coloque primeiro, busque primeiro o reino dos céus e sua justiça. Qual é a justiça de Deus? É a dor do outro? Não. A justiça de Deus é amor. Qual foi a justiça que Jesus deu ao bom ladrão na cruz? O paraíso.
Ora, o cara era ladrão. Qual foi a justiça que Jesus deu à mulher adúltera? O perdão. Vá e não peques mais. Então Deus não quer o sofrimento. Ele quer a reeducação daquele ser que está errando naquele momento. Seja você ou outro. E Deus quer que você perdoe. A justiça de Deus é o perdão. A justiça de Deus é baseada no amor e não na dor e na vingança. Entendam isso perfeitamente. O que mais nós vemos são pessoas filiadas a religiões dizendo que são cristãs e dizendo que o outro vai para o inferno, que o outro vai sofrer. O outro só vai sofrer se ele persistir no mal. O outro só vai sofrer se o coração dele estiver apegado a coisas negativas. Ele não vai sofrer porque ele tem essa sexualidade ou que vai sofrer porque ele é de outra religião, não. O que faz você sofrer é o que você joga com o seu coração. Se você está jogando amor, você vai ganhar amor. Se você está jogando raiva, você vai ganhar o quê? Eu tenho raiva de fulano porque fulano é de outra religião. Eu tenho raiva de fulano porque fulano tem outro time de futebol. Eu tenho raiva de fulano porque fulano é de outro partido político. Tenho raiva de fulano porque fulano se veste assim. Tenho raiva de fulano por assim, assim, assado. Se o seu coração está funcionando baseado nessa raiva, você vai atrair sofrimento para você. E muitas vezes, o outro que você acha que está errado é que vai entrar no reino dos céus primeiro que você. Reino dos céus, estado, dimensões superiores, tá? Para que todos possamos entender, desde o evangélico, do católico, do espírita, do espiritualista, não estou usando uma linguagem para que todos possam entender. Uma linguagem que eu espero que seja universalista. O reino dos céus significa dimensões superiores. Entende? Jesus mesmo disse que muitos publicanos e meretrizes entrariam no reino dos céus primeiro do que aqueles que estão ali numa religião e sentem coisas ruins. Que no, entre aspas, final dos tempos, muitos diriam, Senhor, Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo. Então isso significa que não é a religião que te dá uma credencial para ir para uma dimensão dessa superior, para o reino dos céus. Não é a religião, é o seu coração. Então vemos religiões pregando mais apego do que desapego, fazendo com que as pessoas sejam mais gananciosas, mais apegadas, mais mesquinhas, mais raivosas com as outras, do que ao contrário. A religião, a religiosidade, ela tem que purificar o seu coração. Então, eu espero que tenham gostado. Muita paz a todos.